fazendo várias coisas. Eu, em miúda, trabalhei numa loja dos 300, depois fiz reposição, fiz promoção e depois entrei na faculdade. Neste processo, depois entrei em gestão de recursos humanos. E na altura, como ocorreu estudar gestão de recursos humanos, porque eu gostava de pessoas e continuo a gostar, não é? Eu gostava da área da psicologia, mas eu não queria algo que criasse dependência das pessoas a mim. Porque a psicologia, numa fase inicial, não agora, porque já evoluiu, já utiliza-se outras estratégias, mas anteriormente havia muito a dependência do psicólogo, as pessoas iam sempre... Eu não queria isso, ou seja, e a psicologia para mim tem muitas vertentes, as duas coisas eu gosto muito, mas aquela de criar a dependência do terapeuta, do psicólogo, era algo que eu não gostava, que me fazia muita confusão. Então, a gestão de recursos humanos era algo que eu podia fazer dentro das organizações, ajudando as pessoas a desenvolverem-se. Eu sempre gostei muito da parte de gestão de recursos humanos, de desenvolvimento. Eu fiz parte também, cheguei a fazer parte do processamento, do recrutamento, da seleção, porque eu trabalhei depois dentro do âmbito de recursos humanos em empresas que colocavam pessoas a trabalhar. Mas aquilo que a dada altura, ou chega a uma determinada altura, eu digo assim, mas isto não me está já a satisfazer. Não é isto que eu quero fazer ao longo de mais outros tantos anos da minha vida. Entretanto, antes deste processo todo, foi quando surgiu também o coaching e a PNL, quando eu comecei a descobrir. Isto foi por volta de 2007, 2008, quando eu comecei a procurar o que era a programação, lá está este palavrão, o que era o coaching, que eu só tinha ouvido falar quando estive a fazer o meu estágio do coaching, mas sempre tive muita curiosidade. E então, foi nesta altura que eu fui à procura e fiz então a primeira formação, uma formação de 2, 3 dias, que estive a aprender o que eram os tais conhecimentos, o que eram estas coisas, para quê? Nunca nessa altura ainda pensava desenvolver bem, vir a ser coach, ou seja, ainda foi algo que ainda não tinha surgido naquela altura, porque eu achava que naquela altura ia desenvolver a área da formação. É uma área que eu gosto muito, que é a formação. Ok. Bem, E pronto, terminou assim. Não, porque eu pensava que a Cláudia ia dizer mais. E a formação no sentido que na área de Mas desenvolvimento apaixonou-se pessoal. pelo coaching. E depois entrei aqui pela área do coaching. Porquê? Porque a área do coaching permite-nos muito mais, permite-nos pegar numa pessoa, num todo. Por isso é que eu gosto muito do coaching integral e criei o coaching integral. Porquê? Porque eu pego num indivíduo como uma pessoa só. Ou seja, uma pessoa só aqui, quando eu estou a dar formação, eu não posso fazer isto. Ou seja, quando estamos a dar formação, estamos a explicar, estamos a ensinar, claro que é para todos, mas nem todos vão agarrar, nem todos vão querer dar continuidade. O coach não, o coach nós temos aquela pessoa e podemos desenvolver com aquela pessoa precisa, aquela pessoa procura. A formação tem outro impacto, apesar de eu gostar muito, e tanto que o programa está feito exatamente para para a formação, para fazer os workshops e as sessões de coaching, ou seja, ele estava criado, este programa que está a ser criado, está criado exatamente para fazer todas estas vertentes. E que programa é esse? O programa é 5 passos para mudar a sua vida. Ok, você está a falar de programa, as pessoas não sabem que programa é esse, não é assim? O programa de mudar a sua vida em 5 passos é um programa... É assim tão simples, 5 passos parece-me pouco. Não, os 5 passos, tem muito dentro desses 5 passos, como é óbvio, mas 5 passos porquê? Os 5 passos que estamos aqui a falar, o primeiro passo é o desafia-te. Da outra vez que você cá teve, você deu um cheirinho nelas, mas hoje... Eu vou falar agora, vou falar um bocadinho, vou dar primeiro dizer os nomes deles todos. O primeiro é o desafia-te, o segundo é o liberta-te, o terceiro é o transforma-te, o 4 é o constrói-te e o 5º é o ama-te. E porquê estes nomes e porquê que ele foi concebido dentro desta forma? Ou seja, ao longo da minha vida em que eu fui conhecendo pessoas, formando pessoas, treinando pessoas dentro das organizações, fui sentindo que não posso dissociar uma pessoa da questão profissional da questão pessoal. Porquê? Porque é a mesma pessoa. E dizer, eu vou trabalhar a pessoa numa vertente apenas profissional, como já cheguei a fazer, eu tenho que sempre dar 2 passos atrás, como eu costumo. Porquê? Porque eu tenho que perceber quem é esta pessoa que eu tenho à minha frente. Porque muito que eu quero ajudá-la a nível profissional, para ela atingir resultados, objetivos. Os objetivos das empresas hoje em dia são exigentes, há sempre métricas, há sempre resultados, há competição, há um conjunto enorme de exigências que as pessoas nem sempre estão preparadas. E as pessoas não estão preparadas porque tudo o que passa interiormente há um desfazamento.
Porquê? Porque elas não acreditam nelas, elas sentem muitas vezes uma baixa autoestima, nunca acreditaram que fossem capazes de atingir determinados resultados. Tudo isso, ou seja, então eu tenho que dar 2 passos atrás. Ou seja, então eu se calhar tenho que ir perceber esta pessoa, pegar nesta pessoa e então aí sim vamos começar por desafiá-la, e então começar o seu processo. Tem que perceber um bocadinho da história dela. Temos que ir um bocadinho à história que ela quer que nós deixemos. Eu digo isto porque é sempre um processo individual. Exato. É o processo daquela pessoa. E nós só vamos à medida que aquela pessoa nos deixa. Exatamente. Ou seja, eu posso achar muita coisa, mas o meu achar não serve para nada. Porque é outra pessoa que me vai dar, que me vai deixando avançar. Exatamente. Quando ela me deixa avançar, eu permito-me ir avançando. Eu faço as tais perguntas, utilizo algumas metodologias através da PNL e entre outras, mas tem que ser ela a deixar-me avançar, porque ela pode se sentir insegura, ainda não se sente confiante comigo. Eu tenho que saber qual é o timing dela, ou seja, por isso é que este processo pode ser mais longo, mais reduzido, conforme a própria pessoa que eu tenho do outro lado. Isto quando é com jovens, isto é muito engraçado. Eu tenho um jovem que então começámos a trabalhar, eu dei-lhe as metodologias, é um jovem com 13, 14 anos, e então é porque o pai acha que ele precisa começar a perceber qual é o potencial que tem para se desenvolver. E então é giro, porque é muito jovem, de facto ele tem 13, 14 anos. Muito jovem mesmo. É muito jovem. E então este jovem, porquê? Porque ele, em determinadas situações, ele não revela o seu potencial. É um miúdo que se fecha mais, muitas vezes está ali na sua timidez. E então o pai acha que se começar a trabalhar já as suas capacidades, as suas competências sociais, emocionais, ele vai estar melhor preparado para fazer face, vem com a adolescência, com a fase adulta, a pré-adolescência, todas estas fases, a escola, a faculdade, ou seja, mas ir melhor preparado, dotado de ferramentas, para quê? Para fazer face àquilo que ele sente atualmente. E então isto é giro porquê? Para mim é um desafio, porque é extremamente gratificante. Eu começo a trabalhar com ele e digo, olha, então agora vamos trabalhar essas vozes internas, porque todos nós temos o diálogo interno, aquelas vozes que às vezes nos dizem não és capaz, não prestas para nada, agora metes-te a fazer isto, deixa-te, mas é disto, vai-te embora, agora estás com ideias, desiste, todos temos. Não eles vales também nada. têm, não vales nada. Nós só falamos 14 horas connosco. Só. Durante o dia nós temos em média 14 horas de diálogo interno. As outras estamos a dormir. Podia ter 24, 14, mais 8 a dormir. Sobra as 2 de almoço e jantar. Por exemplo, tratemos-nos bem, não é? 14 horas a falar connosco, que sejam a falar bem. E então este jovem, acontece que quando começamos a falar, comecei a falar com ele, eu disse, olha, mas quando tu estás em situação, o que é que tu ouves? Ouço as minhas vozes, assim, tu não falas com os outros colegas? Não falo mais comigo. E então a questão foi começar a explicar-lhe como é que ele pode utilizar essas vozes ou como é que podemos atenuar essas vozes para que ele consiga avançar, fazer o que tem que fazer naquele momento e desabrochar. Então é giríssimo. Porquê? Porque enquanto nós temos filtros, não é? Nós temos filtros, agora vou fazer isto, isto comigo não resulta. Eles não, eles são ótimos, são esponjas. A gente diz para fazer, eles aplicam e dizem assim, correu muito bem, eu fiz exatamente como tu disseste. E é giro exatamente porquê? Porque nós adultos, pela educação, pelas nossas crenças, pelas nossas vivências, o que é que nós temos? Por norma, um discurso completamente diferente. Vou fazer, mas isto nem comigo não resulta. Comigo nunca resulta, não é? Comigo nunca vai dar certo. Nós temos este discurso normalmente autodestrutivo. As crianças não têm filtros, ainda não têm vivências suficientes para sentir ou para pensar desta forma. E isto é o que o coaching também nos permite, e estas experiências que termos desde adultos ou jovens, nesta primeira fase, é muito porque nos dá uma experiência e é um crescimento. Eu costumo dizer que sou que recebo muito mais, porque de facto aquilo que a gente aprende com estas experiências é extraordinário. E então aqui o nosso programa de 5 passos, voltando aqui ao programa dos 5 passos. 5, nós já queimamos 20 minutos da meia hora de conversa, portanto temos 10 minutos, 2 minutos para cada passo. Eu não vou falar rápido, porque senão ninguém percebe lá em casa. Pois, sim, eu só estou... Porque foi... E então os 5 passos, o desafio é qual? É o primeiro fase em que as pessoas ganham coragem, ou seja, em que elas procuram efetivamente
a ajuda, aquilo que pretendem de facto, ou seja, este é o processo, eu costumo dizer que é o passo mais exigente. Eu tomar consciência que tenho uma determinada dor e que preciso de facto, eu não aguento mais esta situação, eu já não aguento continuar naquele trabalho. Aquele trabalho deixa-me descontente, eu já não suporto aquela situação, eu tenho que fazer alguma coisa. Pois, E este é um momento crucial. de ruptura. Este é o processo, é o momento Tomar de uma ruptura. atitude. É tomar a atitude. É eu começar a avançar na direção, não de fora, porque nós costumamos viver muito mais fora do que dentro de nós próprios. E este é o caminho de contrário. Ir lá dentro. Ir buscar isto tudo. Ir ter com os meus medos, com aquilo que me tem limitado, aquilo que me tem deixado muitas vezes incapaz de avançar. E este é o momento de tomada da consciência, o olhar para esta situação, tomar consciência efetivamente, quais são os meus medos, quais são as situações que me têm dificultado a minha evolução. E é exatamente isso que nós temos que tomar consciência. Não é andarmos ali, como eu costumo dizer, de ferida, magoar, para as pessoas sentirem, porque muitas vezes as pessoas fazem, não, é olhar, eu tenho que ter a noção, porque é que eu não tenho a avançar, eu tenho que olhar, eu tenho que tomar contacto com aquela realidade. E depois aí sim, eu tenho que começar a transformar esta realidade. É aqui que eu, na parte do liberta-te, vou fazer essa libertação, ou seja, vou tirar aqui uma camada, como se faz com a cebola, não é? Vamos tirar aqui as camadas, vou-me apresentar como eu realmente sou, vou entrar em contato com aquilo que é a minha essência e vou então começar a criar aqui, a ter a consciência de quais são as crenças que me têm limitado, como é que eu posso começar a transformá-las. Porque aquilo que eu penso até agora que eu não podia fazer, se calhar eu nunca vi isto noutra perspectiva. E muitas vezes nós achamos, eu não consigo saltar de uma determinada altura. Mas o que é que te impede de saltar? O que é que tu pensas quando estás a saltar? Pensas que vais cair? Pensas... Ou seja, então se tu imaginares que vai correr bem. Olha, imaginas que quando chegares ao final, lá abaixo, vais ter alguém a bater-te palmas, vais sentir-te extremamente enérgico, com uma sensação boa porque tu realmente conseguiste dar o salto e sentires esse bem-estar. Ou seja, tudo isto é algo que nós podemos começar aqui a ressignificar e a transformar aquilo que são as sensações e a forma como que as pessoas veem aquela que é a realidade. Porquê? Porque a realidade que eles têm, como coaching, como nós dizemos, o mapa não é o território. Porquê? Porque nós temos a mania de ver aquilo segundo um filtro, segundo uma forma de estar. O objetivo é aqui que a pessoa consiga ver outra realidade que até então não viu. E esse é exatamente o segundo passo, é o liberta-te, é começar a ver com outros olhos. O transforma-te é todo o processo, esta transformação, ou seja, começar a encontrar o seu amor próprio. O transforma-te é a metamorfose. É a fase em que a lagarta vai começar a virar a borboleta, não é? Este transforma-te, ou seja, há um processo de clausura, é o processo de largar a pele do antigo eu para introduzir o novo eu. É que faz a construção aqui, não é? Estamos aqui a preparar já as fundações para fazer uma boa construção do novo eu. Ou seja, com o quê? Com autoestima, autoconfiança, os novos valores que eu tinha, mas que fiz aqui um corte, não é? E passar para os novos valores. E depois o ama-te aqui, é o sublimar. O sublimar porque este é um enorme amor pessoal que vai permitir a pessoa conseguir atingir os seus objetivos, porque ela quando começou, se calhar tinha o objetivo de só chegar a 100 metros. E tinha a autoestima muitas vezes baixo, lá em baixo. E então os seus objetivos são o quê? São muito mais reduzidos. Ela não acredita que consegue fazer 1 quilómetro, ela só acredita que consegue fazer 100 metros. Não é? E devagar. E devagar. Ou seja, a partir deste processo, ela começa a ter consciência de qual é o seu potencial, todas as suas capacidades. Utilizando o quê? Nós utilizamos o coaching, a PNL, e eu utilizo também outra estratégia que é a Curesai, que é o alinhamento, todo o trabalho a nível dos centros energéticos. Porquê? Porque muitas vezes o corpo, se não estiver saudável, a mente não nos vai dar a resposta.